comentário de Luiz Carlos Reck. Amigos da Grenal, muito boa tarde. O Internacional joga contra o Bahia hoje às 8:30 da noite. Começo pelo Inter, porque é o jogo do Osmar Loz. Se o Osmar Loz em poucos dias conseguiu arrumar uma estratégia, de repente até ganha o fôlego para ficar mais uma rodada. Porque agora teremos jogos de 3 em 3 dias e o Inter não pode errar mais na escolha do técnico. E em não podendo mais errar na escolha do técnico, o Internacional vai pensar a exaustão. Me disseram hoje que o Lisca estaria descartado. Eu estou colocando nas redes sociais praticamente descartado. Por quê? Porque as verdades de hoje são as mentiras do amanhã. Mas o lobby é muito forte para cima do Lisca. A realidade não é a que o Internacional quer. O Inter acha que o Lisca ainda remete ao carvalhismo, mas não é só isso. O Inter também quer ter a sua maneira de agir. Essa nova direção do Internacional quer morrer ou viver com os seus princípios, com os seus pensamentos. Não quer comer na mão de ninguém. Nem de empresário, nem de ex-dirigente, nem de velhas tradições, nem dessas situações todas que todos nós conhecemos. Bom, o Internacional, que não vai ter Marcelo Lomba, Saravia, que tiveram sintomas gripais, né, que pode redundar em coisa mais séria. O Inter precavido tira-os do jogo. Tem o Bosquilha, tem o Praxedes, que está indo embora, tem o Moisés, que é do Bahia, tem o Pedro Henrique. Até aqui numa competição, na outra ele prejudicou contra o Fortaleza. Tirou o Internacional, ele é o principal responsável. Ele o primeiro, o Mar o segundo, terceira direção do Internacional que não corrigiu o Mar, e depois vem os outros jogadores. Mas Pedro Henrique é quase indesculpável o que ele fez. Mas está fora. Vitor Hugo também foi expulso, estava no banco de reservas, foi expulso. Rodrigo Dourado ainda está se recuperando. Agora, cada vez que o Rodrigo Dourado for para o departamento médico, é um drama, né? E aí tem que se ter toda a paciência do mundo, porque é um belíssimo jogador. É um belíssimo jogador. Não é por definições e decorebas que se tira o talento do jogador. Moledo é um baita zagueiro. Não é um principiante que vai vir para cá e vai dizer como tem que jogar o zagueiro, que em qualquer lugar do mundo tem espaço, e aí vem uns aventureiros ou pretensiosos ou gente mesmo da imprensa que deturpa a realidade que é do futebol. Não fabricaram um novo futebol, fabricaram novas adjetivações. Futebol ainda é não ter a bola, recuperar a bola. Quando ter a bola, saber o que fazer com ela. Atacar com velocidade, ter dribles, ter cobranças de falta, ter cobranças laterais quando estiver próximo da área, ter bons cabeceadores, saber chutar de fora da área. O Vitória ganhou do Internacional jogando de forma moderna? Não. Acertando os chutes, jogando no contra-ataque. Então, as favas com os decorebas. E de qualquer forma, eu não estou muito preocupado, e as pessoas acham que por terem decorado meia dúzia de frases vão ocupar um lugar importante ao sol. Eu não estou preocupado em ocupar um lugar ao sol, eu estou preocupado em falar a verdade, em falar o que vejo olhando uma partida de futebol. Olhar e ver. Esta é a maior dificuldade que as pessoas têm. E aí, o fulano não pode jogar em tal função porque não é da função. Aí só o que se vê é gente fora de função. Por exemplo, agora a discussão é o Douglas Costa. Douglas não pode jogar na meia. Vão estudar para ver onde ele começou. Começou na meia. Me chamaram de Reck Pardal quando eu disse que o Yuri Alberto tinha que jogar e que se tivesse que colocar na meia em determinado momento, antes do Tyson, não teria problema nenhum. Jogador que sabe jogar se adapta, especialmente do meio para frente, porque do meio para trás tem que saber marcar primeiro. Essa festinha que virou jogar contra o Internacional tem que terminar. E outra coisa, o Diego Aguirre, que passa a ser
de repente, o número 1, né? Já que o Lisca é mais lobby do que realidade. Eu gostaria até de ver o Lisca treinando o Internacional, se não for agora, vai ser no futuro, mas o problema é que daí os que fazem lobby, todos querem se adonar da ideia, todos querem se tornar importantes, todos querem tirar uma lasca, quando precisaria apenas uma conversa direta com o Lisca. Às vezes aqueles que acham que podem ajudar estão atrapalhando. Não sei se o Inter pensou em algum momento em demitir o treinador, né? Porque senão já teria um substituto engatilhado. Tem o Marco Silva, tem o Diego Aguirre, vamos ver o que vai acontecer. A verdade é que o Inter precisa parar com o rodízio e ter um time definido. E aí é certo que não cai, porque é melhor do que aqueles mais fracos. Se esta é a preocupação do torcedor do Internacional. Inacreditável, mas para alguns é só isso que o Inter tem a fazer no campeonato. Eu continuo dizendo que o Inter é candidato, aconteça o que acontecer, de ficar entre os 6, pela qualidade que eu sei que esses jogadores têm. Já foram vice-campeões da Copa do Brasil e vice-campeões brasileiros. Então, porcaria não pode ser. E o Inter, quer queiramos, quer não, ainda é o time gaúcho classificado na Taça Libertadores da América. O Grêmio, que é o time gaúcho que permanece na Copa do Brasil, vai com 6 alterações em relação àquele time que jogou contra o Brasiliense. É a 3ª rodada do campeonato, para o Grêmio é a 2ª. O Grêmio terá Breno e Matheus Henrique de volta, em princípio terá Rafinha, que para mim não precisaria ter vindo. O Grêmio podia economizar esses 700 mil por mês, mas para alguns ele já foi importante, inclusive causando a expulsão do Yuri Alberto na decisão do Campeonato Gaúcho. Para mim, inclusive, ele foi importante naquele momento. Diego Souza e Ferreirinha, que entraram no segundo tempo em Brasília, também serão acréscimos. Tem uma dúvida entre Jean-Pierre e Luiz Fernando, se jogar o Luiz Fernando saindo o Jean-Pierre, o Jonathan Robert pode jogar na meia, deve jogar na meia. Outra coisa, as pessoas não acompanham o noticiário, não querem acreditar em algumas coisas. O Douglas Costa, desde terça-feira, a gente está dizendo que em princípio vai ficar um tempo mais fora, segundo palavras do próprio presidente Romildo Bolzan Júnior. E teria, até fiz uma brincadeira, né? Esses dias aí, tem tanta gente com Covid no Grêmio que de repente o Douglas Costa tem que se cuidar. Teria tido um contato com uma pessoa que testou positivo, mas o problema dele é a parte física. Em Salvador, o Internacional vai jogar a 25 graus à noite. O Grêmio vai jogar a 20 graus à tarde. Portanto, ninguém tem desculpa de temperatura desproporcional, em termos de argumento depois pós-jogo, se a coisa não acontecer como a gente pretende. Sobre seleção brasileira, por favor, por isso que depois o torcedor fica injuriado, é muito teatrinho, muita coisinha, né? Agora, não era problema político, o problema era o caboclo, porque na entrevista do Tite, até fiz publicações nesse sentido, ele deixa muito claro que o problema não tinha nada a ver com o presidente da República e o lulismo dele, Tite, e sim, né, com aspectos outros e tal, de ter uma boa conduta, uma boa direção profissional. Se tivesse tanta preocupação, não teria aceito o convite da CBF, como fez o Muricy, né? Vamos parar com o jogo de palavras, né? Mas boa estreia para a seleção, que vai jogar contra 13 da Venezuela, né? E outra coisa, né? Se fosse na Argentina, fosse na Colômbia, fosse no Chile, esses jogadores também estariam com Covid ou com sintomas de Covid. E quantos no Brasil jogam todos os dias? Foi isso que eu quis dizer, sem lulismo, sem bolsonarismo, sem ismos de toda ordem. Boa tarde.